Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, um curso sobre os sacramentos da Escola Mater Ecclesiae, dos cursos por correspondência do Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Esse é um pouquinho desta obra, então. Cara cursista, você começa agora um curso sobre os sacramentos. E noção de sacramento é essencial ao cristianismo. Com efeito, Jesus Cristo não é apenas um mestre que nos tenha deixado um livro para nossa leitura e orientação de vida. Ele é muito mais do que isso, sim. Ele se definiu como sendo a videira, a verdadeira videira da qual nós somos os ramos, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 5. Isso quer dizer que a nossa união com Cristo não é meramente afetiva ou admirativa. É a união de seiva, comunhão de vida. Quem permanece em mim e eu nele dará muito fruto, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Consciente disso, afirmava São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ora, os canais que nos fazem comungar com Cristo são os sacramentos, sinais, da presença de Cristo neste mundo e na nossa vida. Existe o grande sacramento da Igreja, também dita o corpo de Cristo, conforme está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, e dentro deste grande sacramento, os 7 filetes sacramentos que acompanham e perpassam toda a vida humana desde o nascer até o fim da caminhada terrestre. Em consequência, o cristão vive imerso na ordem sacramental. Bem dizia Tertuliano, que morreu em 220. Somos peixinhos que nascem na água e só podem viver permanecendo na água, sobre o batismo. Tudo na vida do cristão adquire um valor novo, não por razões meramente psicológicas, entusiastas ou eufóricas, mas porque penetrado pela ação de Cristo, que dizia: sem mim nada podeis fazer, conforme está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Portanto, caro cursista, vale a pena dedicar-se com grande interesse ao estudo dos sacramentos. Este curso tem seu complemento no de liturgia, que muito se recomenda a quem deseja abranger toda a matéria, principalmente seus aspectos históricos e rituais. Caso encontre alguma dúvida ou dificuldade no estudo, disponha de nós, propondo-nos as suas questões. Desejamos-lhe copiosas luzes do Espírito Santo e bom proveito em suas reflexões. O irmão em Cristo, Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, 1º de janeiro de 2002, festa da Maternidade Divina. Temos a bibliografia, o sumário. Vamos lá. Os sacramentos em geral, introdução e os aspectos linguísticos e históricos, o sinal no plano filosófico. Bora lá? O tratamento dos sacramentos se relaciona intimamente com outros tratados teológicos, como Cristologia, a Eclesiologia, a Liturgia. Há em todos estes um denominador comum, que é o conceito de sinal, semeion, em grego, eficiente, o sinal que realiza o que ele assinala. Na verdade, a Santíssima Humanidade de Cristo é sinal eficiente, o transmissor da graça. A Igreja, como corpo de Cristo prolongado, conforme a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, também é tal. A liturgia, com seus ritos sagrados, continua essa função. Em consequência, pode-se dizer que o cristianismo é essencialmente a religião dos sinais. E por que isso? Por 2 razões. Primeiro, o ser humano é psicossomático. Passa do visível ao invisível. Prefácio da missa de Natal, da mente para o corpo. Não há nada no intelecto que não tenha nele passado pelos sentidos, diz Aristóteles, que morreu em 322 a.C. E segundo, o ser humano é social, feito para se desabrochar e formar vendo e ouvindo dos seus semelhantes as lições de que necessita. É pelos sentidos que ele aprende. Isso pois o fluxo dos sinais que atingem cada cristão. Vida eterna, Jesus Cristo, Igreja, os 7 sacramentos, a graça santificante cristão, Muito a propósito, escrevia Tertuliano, que morreu em 220 aproximadamente. A carne e o corpo é o eixo da salvação, Caro Cardo Salutis. Lava-se o corpo a fim de que a alma seja purificada. Usa-se o corpo a fim de que a alma seja consagrada. O corpo é nutrido pelo corpo e sangue de Cristo, a fim de que a alma se alimente de Deus. Não podem, pois, ser separados na recompensa, já que estão unidos nas obras da salvação sobre a ressurreição da carne. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. A mesma verdade pode ser expressa de 2 outras maneiras. Primeiro, Deus se revela aos homens por palavras e por feitos. É o que se lê na Constituição del Verbo número 2.
Este plano de revelação se concretiza através de acontecimentos e palavras intimamente conexos entre si, de forma que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e corroboram os ensinamentos e as realidades significadas pelas palavras. Estas, por sua vez, proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. No entanto, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo, que é ao mesmo tempo mediador e plenitude de toda a revelação. Em síntese, Deus se revela por palavras e feitos. As palavras proclamam a mensagem divina e os feitos corroboram as palavras. Estas, por sua vez, elucidam o significado dos dizeres onde palavras, feitos. Assim, o anúncio salvífico penetra a história sagrada descrita nos livros do Antigo Testamento. Ela se encarna, fazendo da história um discurso. Os feitos do Antigo Testamento são pontos que parecem isolados e insignificantes, mas que o bom entendedor liga entre si, de modo a perceber aí o nome de Deus. E segundo o contato com Cristo, o contato cristão com Cristo não é meramente psicológico ou afetivo, é sim um contato ontológico. A vida de Cristo toca do cristão mediante os sacramentos. Estes são os canais comunicadores da graça divina. Conscientes do valor do Tratado dos Sacramentos, desenvolveremos o programa proposto no sumário deste fascículo. Então, os aspectos linguísticos e históricos do sinal. Distinguiríamos o plano filosófico bíblico. No plano filosófico, sinal é algo que representa outra coisa em virtude de uma correspondência analógica. Analógica difere de unívoco. Assim, um homem representa seu irmão por univocidade. Irmão e irmão são homens. Ao contrário, um retrato representa o homem fotografado por analogia, porque o retrato é algo de semelhante, mas não é o homem. Há dois tipos de sinal. O sinal natural é o sinal por sua própria índole, assim a fumaça é sinal natural do fogo, e o sinal convencional ou artificial é o sinal por livre decisão dos homens, assim a bandeira de um país. Pode haver, no caso, uma fundamentação válida para o sinal. Na bandeira do Brasil, por exemplo, o verde tem sua fundamentação nas florestas do país, o Cruzeiro do Sul na constelação do céu do Brasil. Os vocábulos, sinal e símbolo têm afinidade entre si. Símbolo vem do grego símbolo, que significa lançar com ou juntar. Suponha-se um objeto partido ao meio e as duas metades justapostas. Em grego, o correspondente a sinal é semeion, que vem de sema, sama, indício, imagem. O corpo soma, humano, é a imagem da alma que o vivifica. Por ele transparece o mistério da pessoa humana. O recurso à imagem e os sinais é a exigência da natureza psicossomática do homem. Mesmo quem exprime conceitos abstratos ou metafísicos precisa de sinais sensíveis como são a palavra oral, a escrita, os mitos, os números. Tudo que é invisível tende a se traduzir por sinais ou símbolos. Na época moderna, o simbolismo, a linguagem figurada, caiu em certo desuso por causa do racionalismo, que privilegia a expressão direta dos conceitos. O filósofo grego Aristóteles, que morreu em 322 a.C., é, de certo modo, o precursor dessa mentalidade, pois afirmava que as metáforas são linguagem imprópria, que deveria ser reduzida à linguagem própria ou clara. Em nossos dias, porém, registrou-se uma nova estima dos símbolos, principalmente no setor religioso. A linguagem dos símbolos supõe capacidade intuitiva diversa do raciocínio, põe em relevo secretas modalidades e finos matizes que o discurso oral não dá a perceber. O símbolo é, assim, a epifania de um mistério indizível. O valioso espécimen dessa função vem a ser os ícones orientais, que fascinam o bom entendedor. É preciso, pois, ter disposições adequadas para compreender os símbolos. Dado que as realidades terrestres são polivalentes, é a mente do homem que, a partir de sua cultura, sua situação ou seu inconsciente, determina as virtualidades simbólicas de um mesmo objeto. Assim, a palavra luz pode significar a luz física, como também a luz da verdade. O vocábulo pão pode designar tanto o alimento corporal, quanto o sustento da vida em geral, ou ganha-pão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Não curtiu, dá um like. Se interessar pelo conteúdo do canal, só inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babies. Até a próxima.